Os ventos sombrios sopram, trazendo consigo ecos de uma batalha antiga e poderosa. Gog e Magog, nomes que ressoam como trovão, estão intimamente ligados a um mistério que permeia os tempos. Você já parou para pensar sobre o que realmente representam esses dois personagens enigmáticos? A história que se desenrola entre eles pode ser a chave para compreender eventos que moldam nosso futuro. Mas antes de mergulhar nessa história fascinante, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a continuar com nossas histórias bíblicas. Imagine um mundo à beira do caos, onde forças ocultas se levantam, preparando-se para um confronto final. O que essa luta nos ensina? E mais importante, como ela se conecta com as promessas e advertências que encontramos nas Escrituras? Cada detalhe dessa narrativa antiga carrega um peso imensurável. Qual é o papel da humanidade nesse cenário? Estamos mais próximos do que imaginamos? Esses questionamentos não são meras curiosidades. São convites para uma reflexão profunda sobre o que está por vir e sobre o que já aconteceu. Prepare-se para mergulhar nesse mistério. A história de Gog e Magog não é apenas uma lenda, mas uma revelação que pode transformar a maneira como vemos o mundo. Vamos juntos desvendar essa trama e encontrar as lições escondidas nas entrelinhas. Quando paro para pensar sobre Gog e Magog, não posso deixar de me sentir intrigado pela origem desses nomes que ecoam nas páginas da Bíblia e em textos apócrifos. O que muitos não sabem é que essas figuras têm raízes profundas na tradição judaica e cristã. Gog é frequentemente associado a um líder ou uma força, enquanto Magog é considerado um lugar ou uma nação. Juntos, eles aparecem em contextos que vão desde a literatura profética até interpretações mais modernas, suscetíveis a diferentes leituras. Nas Escrituras, especialmente no livro de Ezequiel, eles são mencionados como adversários de Deus, e isso logo chama a atenção de quem lê. O que me fascina é perceber como a interpretação dessas figuras varia entre as tradições religiosas. Para alguns, representam forças do mal que se opõem a Deus, enquanto para outros podem simbolizar a luta interna que cada um de nós enfrenta. Essa dualidade nas interpretações me faz pensar sobre como esses nomes, apesar de suas origens antigas, ainda encontram relevância em nossas vidas. A conexão com textos apócrifos também é interessante. Nesses escritos menos conhecidos, Gog e Magog surgem em contextos que muitas vezes vêm acompanhados de narrativas mais elaboradas sobre o fim dos tempos. Isso me faz refletir sobre como a tradição oral e escrita moldou nossa compreensão dessas figuras. Assim, Gog e Magog deixam de ser apenas nomes e se tornam representações de uma batalha espiritual que transcende o tempo. Além disso, a forma como esses nomes foram incorporados na cultura popular ao longo dos séculos mostra que as pessoas sempre buscaram entender o que está além do que vemos. Gog e Magog nos lembram que, independentemente de nossa crença, todos nós enfrentamos forças que parecem estar em desacordo com o que consideramos sagrado ou bom. Essa luta, tanto interna quanto externa, é um tema universal que ressoa em muitas culturas. Por fim, ao explorar a origem e o significado de Gog e Magog, percebo que eles não são apenas personagens de uma narrativa apocalíptica. Eles são símbolos de uma luta eterna entre luz e escuridão, entre o divino e o profano. E, de certa forma, essa luta está presente em cada um de nós.
moldando nossas escolhas e crenças. Quando falamos de Gog e Magog, não dá para ignorar as diversas interpretações escatológicas que brotam das tradições judaica e cristã. Cada uma dessas tradições traz consigo uma visão única sobre o que essas figuras representam e como elas se encaixam na narrativa do fim dos tempos. Para alguns, Gog e Magog simbolizam nações ou forças que se opõem a Deus, enquanto para outros, eles são uma representação das batalhas internas que todos enfrentamos em nossa vida espiritual. Na tradição judaica, Gog e Magog são frequentemente vistos como inimigos de Israel e, portanto, como forças que ameaçam a paz e a justiça. Esse entendimento me faz pensar na maneira como a história tem influenciado essas interpretações. Ao longo dos séculos, as perseguições e os conflitos enfrentados pelo povo judeu moldaram essa visão, fazendo com que Gog e Magog se tornassem sinônimos de opressão e resistência. Por outro lado, a tradição cristã também tem suas próprias leituras. No livro do Apocalipse, Gog e Magog aparecem como os inimigos finais que se reúnem para a batalha contra os santos de Deus. Essa ideia de um embate final entre o bem e o mal é poderosa e provoca reflexões sobre a natureza do conflito espiritual. A forma como essa batalha é descrita nos leva a entender que, além das nações e forças externas, também estamos lidando com nossas próprias lutas internas. O que me chama a atenção é a maneira como essas interpretações escatológicas se entrelaçam com as realidades contemporâneas. Em tempos de crise, muitos se voltam para essas narrativas em busca de respostas. Isso cria uma conexão entre as tradições antigas e os desafios que enfrentamos hoje. A Batalha de Gog e Magog, portanto, não é apenas uma história do passado, mas uma metáfora para as batalhas que travamos em nosso dia a dia. Por fim, ao refletir sobre as diversas interpretações escatológicas de Gog e Magog, fico pensando na importância de entender essas narrativas não apenas como profecias, mas como convites para a reflexão e o autoconhecimento. Afinal, no fundo, cada um de nós é um protagonista em sua própria batalha, e essas figuras antigas nos ajudam a dar sentido a essa luta. A descrição da batalha final envolvendo Gog e Magog é um dos momentos mais dramáticos nas narrativas apocalípticas. Eu sempre me surpreendo com a intensidade das imagens que surgem em Ezequiel e no livro do Apocalipse. A ideia de um confronto épico entre as forças do bem e do mal é profundamente enraizada nas tradições religiosas e provoca uma série de questionamentos sobre o que realmente significa essa batalha. Conforme leio as passagens, sou transportado para cenários de guerra e destruição, onde os exércitos se reúnem em um duelo que decidirá o destino da humanidade. Essa batalha não é apenas física, ela também é profundamente espiritual. Gog e Magog simbolizam não apenas nações ou líderes, mas as forças que se opõem à ordem divina. Essa luta é uma reflexão poderosa sobre a condição humana e as escolhas que fazemos. O que me fascina é como essa batalha final é apresentada como um ponto de virada. Em muitas tradições, é o momento em que a justiça divina prevalece e o mal é derrotado. Isso me faz pensar sobre a esperança que reside na narrativa do fim dos tempos. Mesmo em meio ao caos, há a promessa de restauração e redenção. Essa perspectiva é, sem dúvida, um consolo em tempos de incerteza. Além disso, a conexão entre essa batalha e as crises que enfrentamos hoje não pode ser ignorada. As tensões sociais, políticas e espirituais
que vemos ao nosso redor podem ser vistas como reflexos dessa luta eterna. Assim, a batalha final de Gog e Magog se torna uma metáfora poderosa para os conflitos internos e externos que todos enfrentamos. Por fim, ao contemplar a batalha final entre Gog e Magog, percebo que essa narrativa não é apenas sobre um evento apocalíptico, mas sobre a jornada humana. Essa luta entre o bem e o mal, entre a luz e a escuridão, continua acontecendo em nossos corações e em nosso mundo, e é o que nos torna, de certa forma, eternamente relevantes nessa história. Quando pensamos em Gog e Magog, a primeira imagem que pode vir à mente não é necessariamente a de figuras bíblicas, mas sim a de referências que encontramos em filmes, livros e séries de televisão. Esses nomes se tornaram quase sinônimos de caos e destruição, e a cultura popular se apropriou deles de diversas formas. É curioso como, em muitos casos, Gog e Magog são retratados como forças malignas que se levantam contra o bem, quase como vilões de uma narrativa épica. Essa interpretação simplista, no entanto, não faz justiça à complexidade das figuras originais. Na literatura, por exemplo, autores frequentemente evocam Gog e Magog para simbolizar a luta entre o bem e o mal, especialmente em obras que exploram temas apocalípticos. Livros de fantasia e ficção científica muitas vezes utilizam esses nomes para dar peso às suas histórias, sugerindo que as forças do mal estão sempre à espreita, prontas para atacar. Isso reflete não apenas uma necessidade humana de criar narrativas que façam sentido do caos, mas também uma forma de espelhar as ansiedades contemporâneas sobre o futuro. O cinema também não ficou de fora. Filmes que tratam do fim do mundo frequentemente fazem referência a Gog e Magog, mesmo que de maneira indireta. Em muitos casos, as produções cinematográficas utilizam esses nomes para criar uma atmosfera de tensão e expectativa. O espectador é levado a acreditar que uma grande batalha se aproxima, e essa expectativa ressoa com uma ansiedade coletiva sobre o que está por vir. Essa representação pode influenciar como as pessoas percebem eventos atuais, muitas vezes interpretando crises globais como sinais de um apocalipse iminente. Além disso, as mídias sociais amplificaram essas interpretações, com muitos usuários fazendo referências a Gog e Magog em memes e discussões sobre eventos mundiais. Essa popularização, por um lado, ajuda a manter viva a conversa sobre o fim dos tempos, mas, por outro, pode distorcer o entendimento mais profundo que essas figuras têm nas tradições religiosas. Quando Gog e Magog são reduzidos a meras caricaturas, perdemos a oportunidade de explorar suas mensagens mais profundas. Assim, a influência de Gog e Magog na cultura popular é um fenômeno complexo. Elas nos falam sobre nossos medos e esperanças e nos fazem questionar o que realmente significa viver em tempos de incerteza. Ao traduzir esses conceitos antigos para a linguagem moderna, somos lembrados de que as questões de bem e mal, de luta e resistência, continuam a ser relevantes em nosso dia a dia. Quando olho para o cenário geopolítico atual, não posso deixar de pensar em como as profecias de Gog e Magog se encaixam nas tensões que vivemos hoje. As relações entre países muitas vezes parecem refletir uma luta maior entre forças do bem e do mal, como se estivéssemos vivendo em uma narrativa apocalíptica em tempo real. Em muitos debates, especialmente entre teólogos e analistas políticos, surge a questão:
Será que estamos testemunhando o cumprimento das profecias bíblicas? Um exemplo claro disso é a maneira como as tensões entre nações são frequentemente abordadas na mídia. Quando um conflito se intensifica, logo aparecem referências a Gog e Magog, como se essas figuras bíblicas pudessem nos ajudar a entender o que está acontecendo. Essa associação pode ser perigosa, pois pode levar a uma simplificação excessiva de questões complexas, além de alimentar narrativas apocalípticas que não necessariamente refletem a realidade. Por outro lado, essa interpretação também pode servir como um alerta. As guerras e os conflitos atuais podem ser vistos como uma repetição de padrões históricos que, de alguma forma, ecoam as batalhas de Gog e Magog. Isso levanta a questão de como as sociedades lidam com a violência e a injustiça em um mundo onde as fronteiras políticas e religiosas frequentemente se sobrepõem. Essa análise pode nos ajudar a refletir sobre as consequências de nossas ações e decisões políticas. Além disso, o uso de Gog e Magog no discurso político pode ser uma ferramenta poderosa para mobilizar as massas. Líderes que invocam essas figuras podem estar tentando galvanizar apoio, sugerindo que estão lutando contra forças que ameaçam a ordem divina ou moral. Essa retórica, embora eficaz, pode também perpetuar divisões e fomentar um clima de medo, algo que, historicamente, tem sido uma estratégia de controle social. Por fim, ao refletir sobre Gog e Magog em relação à geopolítica atual, percebemos que essas figuras continuam a ressoar com a condição humana. Elas nos lembram que, em meio a crises e conflitos, sempre haverá um chamado à reflexão sobre o que significa lutar pelo bem em um mundo tão cheio de incertezas. As interpretações modernas dessas figuras podem nos ajudar a entender não apenas o passado, mas também a moldar o futuro que desejamos. Quando falamos de Gog e Magog, é impossível não pensar em como esses nomes transcendem suas origens bíblicas e se tornam poderosos símbolos de conflito. Eles representam, de certa forma, a luta eterna entre o bem e o mal, entre a luz e a escuridão. Em muitos contextos, esses nomes se tornam uma metáfora para as forças que se opõem ao que consideramos divino ou sagrado. Não é raro ouvirmos que, em tempos de crise, surgem Gogs e Magogs em nossas vidas, representando aqueles que se levantam contra a verdade e a justiça. Na sociedade contemporânea, a ideia de resistência ao divino pode ser vista em várias esferas. Pense, por exemplo, nas crises sociais que enfrentamos. Desigualdade, injustiça, violência. Esses problemas podem ser interpretados como uma manifestação de forças gogianas, desafiando os princípios que sustentam a harmonia e a paz. A luta por direitos humanos, por exemplo, é frequentemente vista como uma batalha contra essas forças que tentam silenciar a voz dos oprimidos. Assim, Gog e Magog se tornam mais do que nomes de personagens bíblicos. Eles se transformam em ícones que simbolizam a resistência à injustiça. Além disso, a maneira como lidamos com crises espirituais também pode ser relacionada a esses símbolos. Muitas pessoas se sentem perdidas ou desconectadas de suas crenças em tempos de turbulência. A sensação de alienação pode ser considerada uma forma de Gog, uma força que nos afasta de nosso propósito ou da comunidade espiritual. Nesses momentos, é essencial encontrar formas de reconexão, de redescobrir o que significa estar alinhado com o divino, mesmo diante das adversidades que nos cercam. Gog e Magog também podem ser vistos como um reflexo das divisões que permeiam a sociedade moderna.
As polarizações políticas, sociais e até espirituais que vivemos atualmente são ecos dessa batalha antiga. Em vez de buscar a unidade, muitas vezes nos encontramos em campos opostos, lutando contra aquilo que não entendemos ou que consideramos ameaçador. Essa luta interna, essa resistência a aceitar o outro, é uma manifestação contemporânea das forças que Gog e Magog simbolizam. Por fim, ao refletir sobre Gog e Magog como símbolos, somos convidados a examinar nosso próprio papel nessa batalha. Cada um de nós possui a capacidade de ser um agente de mudança ou, por outro lado, de perpetuar a divisão. Ao reconhecer as forças que se opõem ao bem, temos a oportunidade de nos posicionar, não apenas como espectadores, mas como participantes ativos na construção de um mundo mais justo e harmonioso. Essa é a verdadeira essência do que esses símbolos representam em nossa vida cotidiana. A escolha entre a resistência e a colaboração com o divino em nossos relacionamentos e em nossas comunidades. E aí, pessoal? Chegamos ao ponto crucial da nossa jornada sobre Gog e Magog. Você já parou para pensar sobre como essas figuras misteriosas se conectam com os desafios que enfrentamos hoje? Imagine só, em meio a tanta confusão e incerteza no mundo, será que esses personagens bíblicos estão se manifestando de alguma forma em nossas vidas? Agora reflita. O que podemos aprender com essa batalha épica entre o bem e o mal? Não é apenas uma história antiga, mas um convite para analisarmos nossos próprios conflitos internos e externos. É hora de despertar. E se as profecias estiverem se cumprindo bem diante dos nossos olhos, como podemos nos preparar para o que está por vir? A oração é uma poderosa arma que podemos usar. Você já pensou na força que uma oração unida pode ter? Antes de irmos, quero que você escreva nos comentários o que Gog e Magog significam para você. Qual é a sua visão sobre este momento que estamos vivendo? Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal para continuarmos essa conversa profunda. Sua voz é fundamental nessa jornada. Até a próxima.